Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Certo? Mais uma vez, vamos estudar hoje na disciplina de Geografia, certo? Vamos ver o assunto, a hidrografia do Brasil. A hidrografia do Brasil. Hidrografia do Brasil. O que é hidrografia? Vamos lá, olhando para cá. Antes, lembrando para vocês, abram o livro de vocês na página 40, certo? 40, para me acompanhar, olhando para o livro, tá bom? Abro na página 40 do livro de Geografia, certo? E vamos ler junto, certo? Vamos definir o que é hidrografia, certo? Hidrografia. Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, certo? Como as do oceano, espaço como as do oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, ou seja, relacionado tudo à água, não é? Hidro, água, certo? Então, é o estudo das águas, de um determinado espaço, certo? Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico. O Brasil, certo? Nosso país ele é banhado pelo Oceano Atlântico. O litoral é a área de contato com as águas oceânicas. E o Brasil tem uma imensa área, certo? Litorânea, que é a costa brasileira. Tá bom? A costa brasileira vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. Certo? Essa costa brasileira vai do Amapá ao Rio Grande do Sul. E os rios, certo? Os que são rios? Rios são correntes, não é? Acompanhando aí no livro, vocês, rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar, de um outro rio ou de um lago, certo? Repetindo, rios, certo? São correntes naturais de água doce. Tá? Que tomam a direção do mar, de outro rio ou de um lago. Ou seja, as partes dos rios, certo? Olhe para o livro de vocês aí, vamos ver as partes do rio. As partes do rio, olhando para o livro. Primeiro, tem a nascente, tá bom? Nascente, o que é nascente? Onde nasce o rio, tá bom? Logo após vem afluente, o que é então também afluente? Rio que despeja suas águas em outro rio principal. Preste bem atenção na figura, que está demonstrando, tá certo? Como é a nascente, como é o afluente, tá bom? E margem. O que significa margem aí? São terras laterais, certo? São as terras laterais, certo? Que são banhadas pelo rio. E o leito? O que é leito? O leito de um rio. Percurso por onde as águas do rio passam. Esse percurso das águas ali no meio, certo? Dá-se o nome de leito. E por final, aí foz, certo? Lugar onde o rio despeja suas águas. Então, repetindo aqui as partes dos rios, né? Olhando para o livro de vocês, aí na página 40, tá certo? Olhando para o livro, e as partes dos rios são, repetindo, nascente, onde o rio nasce. Afluente, rio que despeja suas águas em outro rio principal, certo? Margens, terras laterais, que são banhadas pelo rio. Leito, percurso, né? Por onde o rio passa, certo? Percurso. E foz, lugar onde o rio despeja suas águas, tá bom? E passando aqui, vire a página, certo? Olhando mais uma vez para esse mapa, certo? Esse mapa que vocês estão vendo na página 41, tá bom? Olhando no mapa da página 41, que é o mapa das bacias hidrográficas brasileiras, certo? Vamos conhecer aqui algumas. São algumas bacias hidrográficas, ou seja, bacia hidrográfica do rio Amazonas, certo? Essa parte vermelha que vocês estão vendo aí, a parte vermelha do mapa, certo? O mapa está dividido aí, certo? Por cores, cada cor aí está representando uma bacia hidrográfica, tá bom? Então a vermelha, da parte vermelha aí, é bacia hidrográfica do rio Amazonas, tá certo? Azul, essa parte azul,
Parte azul do mapa, bacia hidrográfica do rio Tocantins, tá bom? O lilás está representando a bacia hidrográfica do rio São Francisco, tá certo? Essa parte lilás aí do mapa. E o verde, a parte verde, bacia hidrográfica do Rio da Prata. E por último, certo? De algumas bacias, a amarela. Essa cor aí amarela são as bacias costeiras ou secundárias. Tá bom? Esse mapa das bacias hidrográficas brasileiras, certo? Esse é o nosso mapa, o mapa do Brasil. Está aí dividindo, né? E mostrando os tipos de bacia hidrográfica que existem. Algumas, porque não são todas, são algumas que vocês estão estudando, tá? Estamos aqui olhando aqui, passando para a página 42. Passe para a página 42 do livro de vocês. Vamos falar um pouco aqui sobre os lagos e as lagoas, lagos naturais e lagos artificiais, certo? Coloca aí na página 42, certo? Prestando bem atenção. Os lagos e as lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Existem lagos naturais, certo? Que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água ou desvio de um rio, e lagos artificiais que são construídos pela ação humana para obter algum progresso. Tem os lagos naturais e existem os lagos artificiais. Tá certo? Os naturais são formados por fontes naturais, certo? Vindas de um olho d'água ou desvio de um rio. Já os lagos artificiais, tá bom, são constituídos pela ação humana, certo? Onde é o homem. Pronto, o homem está entendendo que constrói esses lagos, são os lagos artificiais, são construídos pelo homem. Por exemplo, na barragem, vocês estão vendo aí nessa figura do livro de vocês, certo? Por exemplo, na barragem de Sobradinho, que foi construída para se ter uma fonte geradora de energia elétrica. Ele diz aqui que possui um grande lago artificial em um dos seus lados. Artificial, ou seja, ele foi construída, foi mexida pelo homem, certo? Que é destinado, por outro lado, aí, outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Também é possível encontrar águas nos lençóis freáticos. Os lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo, certo? O solo, e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo, né? Que abaixo do solo vem o subsolo. As várias camadas do solo pelas quais a água passa e filtra. Dessa forma, a água dos lençóis freáticos é considerada potável, certo? A água potável é essa água pela qual podemos beber, tá certo? Podemos ingerir. A água potável é aquela própria para o consumo humano. Por isso, os lençóis freáticos são importantes. Muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter água do lençol freático é abrindo poços artesianos e construindo cisternas, certo? Então, há uma preocupação constante com os lençóis freáticos, né? Por esta razão, por esse responsável, certo? Por esta água potável que nós, certo, bebemos. É uma preocupação constante com os lençóis freáticos porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto ou de o quê? Incorreto de agrotóxicos na agricultura e pelos resíduos da mineração e de algumas atividades industriais. E o desmatamento também, certo? É outro problema. O desmatamento faz parte também, é outro problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de infiltração do solo. Tá bom? Peço a vocês também que agora vocês façam novamente outra leitura, certo? Procurem ler com bastante atenção para poder responder também o certo, tá? E depois a gente se encontra mais uma vez para dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Tchauzinho para vocês.